Olá, estudantes! Depois que nós aprendemos a fazer a delimitação automatizada de bacias hidrográficas e também a rede de drenagem, utilizando recursos automatizados no ArcGIS, a videoaula de hoje ela se propõe a realizar o download de imagens Landsat, do Landsat 8, e também obter ou gerar o mapa de uso e cobertura do solo de uma bacia hidrográfica. Então, para a gente iniciar, a gente vai estar abrindo o navegador do Earth Explorer. Faça um login no sistema com usuário e senha. E também vamos precisar estar utilizando o programa GPS TrackMaker. Aqui eu vou abrir a bacia que nós delimitamos no outro momento, na outra videoaula. E aqui eu vou estar adicionando pela opção Shapeview, aliás, Shapefile, adicionem a bacia ou em Lat-Long ou a bacia UTM. Vou escolher aqui a bacia Lat-Long e ele carrega a zona geográfica. Ele carregou aqui a bacia e aqui eu vou delimitar um polígono ao redor da bacia. E logo depois eu digo por que dessa necessidade de delimitar a bacia na forma de um polígono. Então fazer aqui mais ou menos reto. É bom pegar um pouco mais de área na sua abrangência. Fazer o mais reto possível. Tá aí o meu contorno, porque quando eu faço a busca no portal do Earth Explorer, tentar recarregar a página, carregou com o usuário. Quando eu faço a busca de um arquivo KML ou um arquivo Shapefile, ele só funciona quando eu carrego um arquivo com até 30 pontos. E como a nossa bacia ela tem um conjunto de centenas a milhares de pontos ou vértices, ele não funciona. Então eu levei a bacia aqui para o TrackMaker. Eu vou estar eliminando a bacia interior para manter somente o contorno da minha área de interesse. E aqui, pelo TrackMaker, eu vou salvar o arquivo como um arquivo KML, que eu vou chamar ele então de bacia LL com o mesmo nome. Aliás, vou colocar um rec bacia, de um recorte da bacia, né, ou um retângulo da bacia. Salvo o arquivo KML, posso fechar o TrackMaker, e aqui na interface então, de busca, eu vou marcar a opção KML Shapefile e vou fazer o carregamento do arquivo KML. Então, chamei ele de rec bacia LL. Ele carregou o arquivo e a minha área de busca ela abrange esse quadrante aqui. Vão ter que observar se nesse carregamento ele vai criar um conjunto de pontos. Porque se forem lembrar, eu só criei 4 pontos, mas aqui na busca ele criou diversos pontos. Então eu vou tirar de trás para frente. Mantendo 4 pontos de busca, que ele vai criar uma poligonal vermelha sólida. Perfeito? Então, definir a área de busca. Eu avanço na opção Datasets. E aqui eu vou escolher então, a informação que eu vou baixar do portal Earth Explorer. Então, eu vou buscar o arquivo de imagens Landsat. Dentro dela são os arquivos Collection Level 1. E aqui dentro eu vou buscar as imagens Landsat. E aí eu vou na opção Resultados. E ele vai fazer uma busca então, de imagens, né, de um conjunto de imagens. E para ver a área de busca, eu posso clicar nessa relação de imagens na opção Footprint, que
que ele vai colocar, então, digamos, a posição de cada órbita ponto em relação à minha área de estudo. Então, essa imagem aqui, ela não me adianta, que é a órbita 22279. Eu vou testar, então, a 222080. E nesse caso aqui, essa área vermelha de baixo é a minha bacia. Vou desmarcar ela. Aqui está a minha bacia. E esse define, então, a abrangência da órbita ponto envolvendo a minha região de interesse. Então, se vocês não encontrarem nenhuma órbita ponto que abranja a bacia, de forma similar ao que nós fizemos com os arquivos SRTM, nós teremos que fazer um mosaico das imagens Landsat. Então, no meu caso aqui, eu não vou fazer um mosaico e vou trabalhar ampliando a busca de imagens da órbita ponto 222080. Então, eu volto aqui na opção critério de busca, volto na opção de geocodificação e altero a busca, então, para path e row, que representa, então, a órbita 222 e row representa o ponto 080, e eu dou um Enter nessa operação. Ele vai definir um ponto central nessa área aqui, e eu vou buscar os resultados de imagens Landsat 8, só que agora somente para essa órbita ponto 222080. E aqui, analise o conjunto de imagens. Eu pego mais uma vez a opção Footprint, está bem compreendida. E se eu clicar na imagem, ele vai dar uma ampliada, vai trazer um preview dessa imagem. Então, essa imagem aqui, do dia 1º de março de 2020, é a imagem mais atual, né, mais nova, de boa qualidade, sem nuvens, abrangendo a minha área de estudo, que é a bacia hidrográfica do rio Guaporé, localizado na região central do Rio Grande do Sul. Então, nas opções de download, a gente sempre salva o último arquivo, que é o arquivo Level 1 GeoTIFF Data Product. Né? Tem praticamente 900 megabytes de tamanho. Então, seria só fazer aqui na opção de download, feito o login, faz download e salva o arquivo, então, na pasta bacia. Tá? E, aliás, aqui dentro, vocês vão criar uma pasta com o nome Landsat 8 e aqui dentro vão salvar, então, essa imagem de satélite do Landsat 8. Como já fiz o download antes, para ser mais rápida a operação, eu vou cancelar e já vou avançar, então, para a pasta, supondo que já houve a conclusão desse download. Vim na pasta, exibir lista, e aqui está o arquivo, né, que foi feito o download, e aqui vocês façam também a extração dos arquivos do arquivo zipado. Então aqui eu tenho o WinRAR instalado, vou na opção extrair aqui, que vai extrair esse conjunto de arquivos aqui. Então lembrando, o arquivo Landsat 8 ele tem 11 bandas, né, da banda 1 até a banda de número 11. A banda 1 representa a banda Cirrus, a 2, 3 e a 4 representam bandas do visível, e a 5, 6 em diante elas representam bandas do infravermelho. Ok? Então, geralmente, nós utilizamos para compor mapas de uso do solo uma banda do visível e mais 2 bandas da região do infravermelho. Então, a proposta nossa é utilizarmos as bandas 4, 5 e 6. Elas representam a banda do vermelho visível, IVP, infravermelho próximo, e o IVM, infravermelho médio. Então, avançando para o ArcGIS, eu vou pedir um arquivo novo. E aqui, então, eu vou estar adicionando, na pasta Landsat 8, eu vou estar adicionando as bandas 4, 5 e 6, que são as bandas que eu já escolhi. Aqui eu vou calcular as estatísticas, aliás, as pirâmides do arquivo Landsat. Demora um pouco esse processamento de cada banda. E feito isso, elas carregam aqui à esquerda com as informações de valor máximo e valor mínimo.
Quando eu passo o mouse sobre as imagens, a gente percebe que ele traz valores de longitude a princípio corretos, são valores positivos, só que ele traz a latitude com valor negativo. Isso porque, quando eu escolho um arquivo e vou em propriedades, as imagens Landsat, na opção Source, elas estão projetadas para o hemisfério norte, né, que mostra então, a zona UTM WGS 84, zona UTM 22N. Né, e por isso os valores da latitude eles estão em valores negativos, né, de uma forma incorreta. Então, nos cabe iniciar o trabalho de nós projetando essas imagens pelo comando project raster, passando elas para o sistema Sirgas 2000 UTM zona 22S. Então, peço um comando project raster. E esse aqui é o comando então, que eu mencionei de conversão dos arquivos para UTM-22S. Então aqui eu escolho o primeiro arquivo, é a banda 4. Demora um pouco para fazer esse carregamento de arquivos pela primeira vez. Ele puxa o sistema automaticamente. E aqui eu vou informar, então, na mesma pasta, na pasta Landsat 8, vou salvar aqui, eu vou abreviar, então, essa imagem, chamar ela de 2020, colocar um underline, L8, e vou colocar, então, B4. Ctrl C, e vou incluir atrás um sufixo .tif. Para mim, se eu não colocar aqui a extensão .tif, ele não funciona. E logo depois, eu vou estar alterando aqui o sistema de referência e o sistema de coordenadas. Então, se tiver aqui no alto, em favoritos, né, Sirgas 2000 UTM zona 22S, é só escolher por aqui. Se não tiverem, vão nos sistemas projetados, UTM, América do Sul, cliquem em qualquer um deles, apertem no S e rolem até o Sirgas 2000 UTM zona 22S. E aí coloquem em favoritos. Confirmem e já processem esse arquivo. Demora alguns segundos e logo depois repitam o mesmo comando, a mesma operação para as bandas 4 e as bandas 5, colocando, né, respectivamente, os mesmos nomes equivalentes. Então, ele está concluindo o processamento e, ao concluir, ele vai carregar a imagem, essa banda, aqui em Layers. Então, ele já carregou e eu repito a mesma operação para a banda 5. Banda 5, mudo o nome. Só coloco aqui, eu troco o B5 para B4 para B5, salvo, e aqui já fixo o mesmo sistema. Está finalizando aqui a banda 6. Então, ele finalizou as operações da banda 4, banda 5 e a banda 6. Certo? Bom, o próximo passo é eu até posso remover os arquivos de baixo, pedir um arquivo novo, ok, eu vou descartar esses ajustes. E vou na opção abrir e vou carregar as bandas 4, 5 e a banda 6, que são as bandas que nos interessam. Então, vou deixar na ordem da banda maior para a banda menor. A banda 6, 5 e a banda 4. Feito isso, então nós já corrigimos as informações. Eu posso até adicionar aqui em Add, eu subo um nível e eu vou estar adicionando a bacia UTM para avaliar se ela está se sobrepondo corretamente
com a nossa órbita ponto. Então, eu já vi que, né, deu colisão, deu sobreposição, né, e a bacia está colocada integralmente ali. Então, o passo seguinte, após feita a conversão dos arquivos para a zona UTM-22S, eu vou em Search e vou usar o comando Composite Bands. E aqui nós faremos agora uma composição colorida. Então, marquei os 3 arquivos e arrastei para dentro do comando. Vou chamá-la então de comp color, melhor dizendo, marcar assim, RGB 654, aonde a 6 vai estar no canal do vermelho, a 5 no canal do verde e a 4 no canal do azul. Ponto TIFF. Então, eu vou copiar esse nome. Se algo der errado, a gente repete a operação. Eu salvo e eu executo a operação. Também demora, né, algum instante. Ele faz um cálculo com algumas estatísticas de contraste, de realce, para deixar a nossa composição com uma qualidade de cores melhor. Quase finalizando a composição colorida. E uma vez finalizado, ele soma o arquivo, né, as camadas de toda a nossa órbita ponto. E feita a função do Composite Bands, nós precisamos cortar o arquivo Composite para fazer um clipe então, ao redor da nossa área de estudo, que é a bacia do rio Guaporé. Então aqui eu já tenho as bandas, né, então respectivamente, né, é um arquivo multiband, onde o arquivo 1, se eu der um F2, eu vou renomear ele, é a banda 6, essa é a banda 5 e essa é a banda 4. Ele acaba alterando, né, os nomes das bandas, ao invés de 6, 5, 4, ele coloca elas em 1, 2, 3. Elas ficaram reordenadas na composição RGB, 1, 2, 3. Então, por isso eu fiz aqui, eu renomeei elas com os nomes originais. Então, o próximo passo, ele consiste de nós cliparmos, como eu disse, né, a nossa imagem de acordo com o contorno da bacia. Então, eu peço o comando clip, né, o Clipping Data Management. Pego a função clip, marco então o arquivo que eu vou cortar, que é esse arquivo aqui. Na opção Output Extend, nós marcamos a bacia UTM. E aqui, então eu vou mudar o nome, o local de salvamento e o nome do arquivo. Então, basicamente, eu vou pegar o mesmo nome que está aqui colocado e vou criar um prefixo REC de recorte. Confirmo, mantenho o restante igual, e aí tem um detalhe. Se eu marco essa opção aqui, ele vai cortar a minha imagem Landsat seguindo o contorno da bacia. Nesse caso aqui, eu quero que ele corte por enquanto só um retângulo ao redor da bacia. Então, nesse caso, eu deixo desmarcado essa opção aqui da geometria. Eu faço o corte final depois que o mapa de uso ele já está concluído. Tá? E aqui, o que eu vou fazer ainda é reduzir um pouco mais o valor do x, então eu vou deixar ele mais exato. Vou colocar aqui 300. Aqui eu vou subir um pouco mais o y. Vou colocar 50. Aqui, o x máximo, eu vou colocar também 50. E aqui eu vou baixar para
0,00. Vou deixar uma sobrinha além do limite vetorial. E aí eu estou executando. Lembrando sempre, o x são 6 números inteiros antes da vírgula e o y são 7 números inteiros antes da vírgula. E aí eu executo. Tem que tomar muito cuidado em mexer nesses valores, porque a gente pode errar um número e aí a gente esculhamba o recorte. Então, vamos ver o que ele fez. Eu vou desmarcar então os arquivos em nível de cinza. Vou desmarcar a composição colorida inteira. E aqui eu tenho, sobre ele, botão direito, Zoom to Layer. Eu tenho já então o recorte da minha bacia. Então, se eu quisesse ter mais espaço aqui à direita, ou à esquerda, ou para cima, ou para baixo, eu mexeria mais ainda naqueles valores que definem a área de recorte. Então, aqui mais uma vez, eu vou vir na opção Band 1, F2, o 1 é o 6, o 2 é a banda 5 e a 3 representa a banda 4. E os demais arquivos que eu estou gerando, eu já vou remover para ter menos arquivos presentes na minha aba Layers. Então, mantive somente aqui a imagem recortada, o contorno da bacia, que aqui no contorno eu vou aumentar a espessura do contorno, vou colocar uma espessura 2, eu vou tirar o preenchimento, No Color, e vou colocar uma cor de contorno preta. E eu vou carregar, para a gente ter uma compreensão de qualidade desse posicionamento, né, o chamado georreferenciamento, eu vou na opção adicionar e eu vou carregar aqui então, a drenagem UTM final, né, ou a drenagem que tiverem dentro desse diretório. Marco a drenagem, vou mudar a cor dela para um padrão de azul, mantenho ela com padrão 1 e eu vou dar uma ampliada para avaliar então a integração da bacia ou dos arroios, da bacia e dos arroios com a imagem Landsat. Então esse aqui é o rio Guaporé e aqui eu posso ver, então, se eu der mais zoom inclusive, né, a altíssima qualidade da integração entre a drenagem com essa imagem de média resolução. Mesmo aqui, onde tem uma ilhazinha, sem fazer nenhum tipo de georreferenciamento, o encaixe ele é fenomenal, ele é muito bom. Então, tanto a informação da drenagem, né, quanto as informações posicionais da imagem são extremamente de boa qualidade. Então, em toda ela, a qualidade está muito bem ajustada. Ok? Então, o que mais eu quero mostrar aqui? Então, vou renomear aqui para drenagem. E aqui eu vou alterar o nome para bacia hidrográfica do rio Guaporé. Dei o nome completo. E aqui eu vou chamar então de imagem Landsat 8 RGB 654. Eu dou um Enter. Bom, dando sequência, botão direito, Zoom to Layer, e vamos salvar esse projeto na nossa pasta para evitar algum tipo de problemas com relação a trancamento do ArcGIS, que não é muito comum, mas às vezes também ele acaba travando. Vou chamar ele então de uso bacia Guaporé. E vou salvar com esse nome dentro da pasta. Feito esse ajuste, eu vou desmarcar a drenagem e a bacia. Eu quero mostrar alguns detalhes ainda em relação à cor da imagem. A gente pode mexer alguma coisa em relação à composição e mexer também no contraste das cores da imagem. Então, se eu vou na imagem, na opção Propriedades, na opção Simbologia,
Aliás, aqui na opção Source, ele traz a resolução espacial da imagem. Então, ela tem 30 metros de resolução. 30 por 30, então cada pixel ele vai ter 900 metros quadrados, que é o que a gente está vendo aqui em termos de resolução espacial. Em termos de cores de imagens, em relação aos usos, então se nós formos em propriedades, simbologia, e aqui alterar a opção, né, do valor mínimo e máximo do contraste, vou colocar aqui 1 nos dois, e eu vou em OK, a gente vê alterações no contraste da imagem, deixando ela melhor em termos visuais. Então aqui basicamente é tentativa e erro até acertar uma cor que tenha ficado boa ou melhor que a cor original ao abrir essa imagem. Então tem vários recursos de contraste em propriedades, em simbologia, né, na opção do tipo de realce aqui dentro. Então os que melhor funcionam, que eu gosto mais no ArcGIS, é esse aqui, é o Percent Clip e ainda esse que usa desvios padrões. Tá? Então são os dois que eu mais uso na composição. E aqui se eu inverter, né, as bandas 1, 2 e 3, eu vou ter um resultado, então uma cor diferente dessa cor aqui que eu uso, onde o que está em verde é floresta, o que está em magenta são áreas urbanas, são rodovias, são estradas, o que está em tons mais, digamos, acinzentados são áreas de lavouras, e tons que nem esse representam áreas de pastagem. Então, para a gente fazer o mapa de uso do solo, né, o primeiro ponto é definir quais são as classes de uso que nós vamos tentar delimitar. Então, para isso, a gente vai dar uma explorada em relação às cores. Né? Por exemplo, aqui é uma grande área de um reservatório. Tá? Verde são florestas, e aí também tem um detalhe. Em geral, verdes mais intensos, tipo esse tom aqui e esse tom aqui, eles representam, nessa área de abrangência, representam áreas de plantio de matas exóticas ou matas industriais, como pinos, acácia e eucalipto, ou ainda, né, podem representar em alguns locais áreas de floresta de araucária, que são as matas de pinheiros, que tem um comportamento espectral muito parecido com a mata exótica. E aí eu olho as geometrias. Né? Se a geometria é mais retangular, mais quadriculada, elas representam áreas exóticas. Tá? Então eu vejo esse comportamento e essas cores aqui, são esses verdes mais intensos, também representam, né, áreas de agricultura, né? São áreas de lavouras, que aqui eu tenho a região do Planalto, do Rio Grande do Sul. Tá? Então, minha área é bastante grande, botão direito Zoom to Layer, e aí eu vou escolher quais são as classes de uso com as quais eu vou estar trabalhando. Para a gente fazer a classificação, vou dar um salvar no meu resultado. E aqui, mais à direita, eu vou estar habilitando uma aba no ArcGIS, que é a aba Image Classification. Tá? Eu posso inclusive prender essa barra aqui no alto. E aqui eu vou abrir a opção de Training Sample Manager. Ele é um gerenciador de amostras de treinamento, que eu vou estar posicionando aqui mais à direita. Então eu sugiro, em termos de classes, deixa eu abrir aqui um bloco de notas, só para simbolizar ou nomear quais são as classes de uso que eu vou estar delimitando na minha bacia. Então uma classe vai ser floresta nativa. Uma outra vai ser floresta exótica. Vou delimitar também pastagens, que nós chamamos muito de potreiros, né? Pastagens permanentes. Agricultura. Solo exposto
E a gente geralmente separa ainda como classes de uso gerais as áreas de água, que às vezes eles esculhambam o resultado da classificação. Então a parte de água eu vou deixar ela de fora, até eu vou incluir ela junto e vamos ver o resultado final da classificação. Então eu vou colocar aqui água e também a classificação de áreas urbanas, que mais atrapalham que ajudam, porque a resposta espectral da área urbana e do solo exposto ela é muito parecida, então gera muita confusão em termos de separação entre elas. Então a classe de área urbana eu não vou incluir nesse mapeamento. Dando sequência às operações de classificação, então nós precisamos também escolher a forma de classificação. E aqui eu vou mostrar as operações que são um pouco mais robustas, que é uma classificação pelo método supervisionado. Então esse método ele envolve coletar amostras de treinamento para o conjunto de classes de uso do solo que eu defini previamente. Então aqui eu vou até colocá-las em números, para a gente ter um ordenamento em relação às classes. Então eu separei elas numa sequência de mais floresta para menos floresta. Esse é o meu critério, digamos, de ordenamento. Então, para cada classe de uso, eu vou estar delimitando e escolhendo classes, melhor dizendo, amostras de uso dentro da nossa imagem. Então, eu vou minimizar aqui o meu bloco de notas. Ou eu posso deixar ele minimizado aqui à direita. Vou minimizar. Eu vou dar uma ampliada numa região ou em várias regiões. E aqui eu percebo que tem grandes áreas de florestas nativas. Então, eu vou dar uma ampliada aqui. E nessa região aqui, eu vou posicionar uma amostra de floresta nativa. Então, eu vou desenhar um polígono que represente essa amostragem de floresta nativa. Então eu contorno com o botão esquerdo e quando eu chegar ao final eu dou 2 cliques e ele finaliza a amostragem. Aqui eu vou chamá-la então de floresta nativa. E a cor da amostra ela vai ser um padrão de verde, que é um verde mais escuro nessa amostragem. E aqui ele vai colocar então a quantidade de pixels dentro da amostra. Então eu vou escolher uma outra área, vou pegar para a gente entender o princípio. Eu vou pegar umas 3 amostras, eu vou pegar essa outra área aqui. Então estou contornando, ao final 2 cliques. Aí o que eu faço? Eu pego o ID 1 e o 2, com o Shift selecionado, e eu vou unificar essas amostras. E as duas representam, então, floresta nativa. E assim eu vou pegar, então, mais uma outra área de floresta nativa, nessa região aqui, que, como podem perceber, tem muita área. Vou pegar mais 2. Vou pegar mais uma nessa região aqui, que é uma região um pouco mais sombreada. E vou pegar mais uma desse lado de cá, que é uma área de floresta, então, mais iluminada. Inclusive, tem muita área vegetada nessa bacia aqui que eu escolhi como bacia para fazer a videoaula. Peguei, marco a primeira, marco as outras duas e mais uma vez eu unifico, eu faço uma fusão entre elas. E eu já tenho aqui 3.000 amostras. Qual vai ser a próxima amostra? Vai ser então, eu vou criar a amostragem, a floresta exótica. E aqui tem uma área lindíssima que representa uma área retangular. Ela é floresta exótica. O valor dela vai ser 2, respeitando aqueles códigos de antes. E aqui a cor eu vou colocar então um verde mais claro.
só para diferenciar, fica mais visível. Então, do mesmo jeito, procurem, coletem, né, algumas áreas que são tipicamente exóticas, que representam um tom mais escuro, um tom mais verde na comparação com as áreas nativas. Aqui eu vou colocar mais uma amostra, que é uma área também menor. Marquei ela, marco as duas e Merge Training Samples. Vou dar um Zoom to Layer, para ter uma visão mais geral. Vou pegar o zoom aqui. Aqui tem mais uma área que aparentemente está bem definida. E eu tenho que ter um cuidado para não pegar outras cores dentro da amostragem. Tem que ter muito cuidado, porque o resultado da classificação ele vai ser derivado desse processo de obtenção de amostras. Pegar mais uma ou duas, Zoom to Layer. Pegar umas áreas aqui no alto, tem áreas bem grandes de floresta exótica, como a gente viu na parte inicial dos comentários. Então aqui mais uma vez, aqui eu vou pegar uma área maior de floresta exótica, que representa esse tom aqui, tem um verde mais, parece um verde mais fosco, tá? E vou pegar ainda esse verde aqui. O ideal seria fazer um trabalho de campo para verificar se de fato esse verde aqui ele representa uma área exótica. Então aqui eu estou mostrando mais as operações para alcançar um resultado. Então eu criei as amostras da floresta nativa e também as amostras de floresta exótica. A próxima delimitação, ela representa então as pastagens permanentes, que elas são um pouco mais difíceis ou complexas de localizar. Então eu vou dar um Zoom to Layer. A separação nem sempre ela é tão fácil de fazer. Vamos dar umas ampliadas. Então procurem tons próximos a isso aqui. Vou pegar essa área aqui. Que são tons que puxam para um amarelado e um alaranjado. Eu vou pegar essa área aqui, vou pegar mais essa área aqui. Elas representam então áreas um pouco menores e uma diversidade maior em termos de cores. Então aqui são as pastagens permanentes, que vai ter então o código 3 e vai ser uma cor laranja. E as demais eu unifico como a gente fez com as outras. Então eu vou procurar mais algumas, até para exemplificar mais algumas áreas. Dar um Zoom to Layer, pegar mais umas áreas nessa porção intermediária da bacia. Tem áreas um pouco mais representativas. Então eu contorno com o botão esquerdo. E para finalizar, 2 cliques também com o esquerdo. Se eu errar alguma, eu marco a amostra, clico no xizinho e eu elimino ela. É bem simples a operação. Estou unificando. Tem mais uma área razoável aqui. Zoom to Layer. E reparem, eu peguei áreas fora da bacia, né, o que não é um problema, a imagem é a mesma, o comportamento espectral fora e dentro é o mesmo, e essa é uma vantagem de manter um recorte um pouco mais amplo, um pouco maior. Aqui, se observarem, tem uma mega área de pastagem, então eu vou pegar mais uma aqui, e eu vou finalizar essa delimitação das amostras de treinamento.
que eu vou finalizar ela. Então, pastagens estão concluídas. Mais um Zoom to Layer. Se eu quiser, por um acaso, colocar mais uma área exótica aqui dentro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa área aqui que também está linda. Em termos de certeza dela ser uma área exótica. Então eu estou contornando ela, eu não pego cores muito fora do padrão, ela está muito pura inclusive. Finalizei. Aí o que eu faço? Eu marco ela, eu subo ela até esse ponto aqui, aí marco exótica, a classe 15 e eu faço uma fusão, tá? E ela veio para floresta exótica. É bem tranquilo fazer essa operação. Então é muito claro a separação entre a mata nativa, que é isso aqui, e reparem as matas exóticas. E esse tom desverdeado já representa áreas de agricultura, que é a nossa próxima classe de interesse. Então aqui eu vou marcar basicamente esses tons aqui, que são esses tons verde claros. Vou pegar mais essa área aqui ao lado. Marco e coloco agricultura, que aqui representa basicamente a agricultura temporária. Classe 4, vou colocar uma cor, um amarelo, bem fraquinho, e vou juntando, vou fazendo as fusões das próximas amostras. Também vou incluir cores que nem essa, se tiverem cores que nem essa, também representam áreas de agricultura, elas são variações em função da biomassa vegetal. Zoom to Layer. Tem muita área agrícola na minha imagem, nessa porção mais superior. Por exemplo, aqui tem áreas gigantescas de agricultura. Vou marcar ela também, para ter mais pixels nessa amostra. Não vou incluir pixels muito verdes, para manter uma certa pureza em relação à amostragem. 2 cliques. E já tenho aqui quase 2.000 pixels delimitados. Vou pegar mais alguma, com um padrão um pouquinho diferente. Pegar essa cor aqui, também representa a agricultura. Como a gente pode ver, essa cor aqui representa meio que um mix, uma mistura dessa com essa. Ou seja, aqui eu vou ter menos biomassa vegetal implantada, ou seja, é uma área onde a agricultura, onde as plantas estão ainda menores do que nas outras áreas. Às vezes, para ter um resultado melhor, nós precisamos separar nessas áreas. Então a ideia é fazer um trabalho rápido e que me permita obter um dado bem interessante em relação à condição de uso do solo dentro da minha área. Vou pegar essa área aqui ainda, que é um verde um pouco mais escuro. Então eu vou ampliar essa área aqui também. Eu estou contornando, pegando várias amostras e, como teste, eu vou parar por aqui. E agora, falta ainda eu pegar as amostras de solo exposto, que são cores que nem essa. São os tons mais magentos. E aí eu vou ter magentos mais escuros e eu vou ter magentos mais claros. Inclusive, pode haver uma confusão com as áreas de pastagem, que às vezes, quando a grama está muito rala, ela se assemelha a um solo exposto. E geralmente o solo exposto é o estágio intermediário de agricultura, que a classe é o número 5. Vou dar um Zoom to Layer, botão direito, Zoom to Layer, para encontrar algumas áreas maiores de solo exposto.
tem uma grande área que eu posso, inclusive, tá utilizando. Lembrando que não importa muito a beleza da amostragem, o importante é ter um critério em relação à delimitação das classes de uso do solo dentro da bacia. Vou fazendo as fusões. Eu quero ainda algumas cores mais escuras, tipo essa. Pegar mais essa área bem magenta aqui. Contorno ela, botão esquerdo. Avanço e finalizo ela com 2 cliques. Faço a junção pelo Merge. Dá um Zoom to Layer e ver se eu encontro mais alguma área com relevância que traga um padrão de cor talvez mais escuro em termos de intensidade do magento. Como podem perceber, tem muitos tons diferentes de magento, mas acho que os principais nós já coletamos em relação ao solo exposto. Vou pegar mais uma aqui que representam essa área urbana aqui, não muito grande. E pegar mais essa pequena aqui, que é um magento mais escuro. Então eu peguei várias amostras dentro da bacia. Marco as trias, faço uma união e está pronto então o solo exposto. E no conjunto de classes que eu havia definido inicialmente, falta ainda então uma amostragem para as classes de água. Vou dar um Zoom to Layer e eu posso dar uma explorada em relação à água. A água geralmente ela se dá sob 2 cores, né? Ou cores mais claras, ou cores mais azuladas, ou cores mais escuras. Então aqui eu vou pegar esse açude, ou um reservatório, colocar esse aqui que ele está mais preto. Aí lembrando que a cor água, vou colocar aqui um tom de azulado. Que vai ser a nossa classe de uso 6. Zoom to Layer. Que a cor da água ela depende da profundidade, ela depende dos sedimentos. Basicamente a profundidade e o nível de sedimento e também se ela está mais barrenta ou está mais limpa. Zoom to Layer, minha imagem desapareceu. Vou pegar mais uma vez aqui essa região de cima. Que aqui eu tenho cores mais puras, são bem azuladas. E aí percebo que quanto mais próxima que é o contato com a terra, a tonalidade ela fica mais clara. Isso é porque aumenta o nível da reflectância. Então, vou pegar mais uma grande amostra aqui de água. De tons mais claros e tons mais escuros. E vou fazer aqui a fusão, então, com a classe. Vou dar um Zoom to Layer. E para evitar que se perca essas amostras, a gente vai aqui na opção Save Training Samples. A gente vai salvar elas na pasta bacia. Aliás, pode ser em Landsat 8, com o nome amostras. Eu vou salvar. Então, nós selecionamos o conjunto de amostras, do 1 até o 6. E aqui a gente vai criar, então, um arquivo de assinaturas. Salvar. E a gente vai salvar ele na pasta bacia, porque aqui eu criei a pasta Landsat 8 com espaço em branco. E se eu salvar aqui, a princípio, ele está gerando um erro. Deixa eu só repetir. Amostras. Salvar. Erro ao criar o arquivo. Então, eu vou mudar a pasta para a pasta bacia,
com o nome amostras.gsg, salvo, e aí ele aceitou a gravação. Então, o fato de haver um espaço em branco na pasta Landsat 8, ele não permitiu salvar o arquivo lá dentro. São uns bugzinhos do ArcGIS. Seguindo, então o próximo passo, aliás, só retomando. Então aqui ele vai criar um arquivo, né, de estatísticas, definindo o valor máximo, valor mínimo, a média, a variância e o desvio padrão para cada amostra de uso para o conjunto das 3 bandas que eu estou utilizando, né? Ou seja, esse vai dar os parâmetros para fazer agora a classificação supervisionada pelo método da máxima verossimilhança gaussiana. Então aqui ele já puxa a imagem com posição colorida, eu carrego aqui as amostras.gsg e aqui na opção, né, de salvamento, na opção Output Classified Raster, eu vou mudar a pasta então para Landsat 8 e vou colocar aqui uso. Salvar. Talvez sem colocar uso.tif. Vamos ver se funciona somente. Vamos colocar uso.tif para ter segurança em relação aos ajustes. E os demais parâmetros permanecem os mesmos. Ele vai fazer uma análise estatística e já veio o resultado então para toda a bacia. Então, lembrando, a classe 1 representa a classe de formação vegetal. Vou colocar uma cor de floresta nativa com verde mais intermediário. Floresta exótica vai ser uma cor num verde mais escuro. A gente pode escurecer mais o verde. Manter as cores padrões mesmo. Verde mais escuro. O 3 representa a pastagem. O 4, que representa a agricultura, vou colocar um tom bastante claro. Talvez esse aqui. É a cor Olivine Yellow. Ok. A cor 5 representa o solo exposto, que eu vou colocar então uma cor meio magenta. E a cor 6, que representa a água, eu vou colocar uma cor de água, uma cor azul. Zoom to Layer. E a partir disso, eu faço a minha análise de qualidade em relação à classificação. Eu vou fazer o seguinte aqui. A gente costuma fazer uma análise, digamos, visual, uma análise heurística, ligando e desligando o mapa de uso. Dessa forma aqui. Eu faço uma relação, uma análise visual, se o que eu estou enxergando de classificação faz sentido. Então, olhando assim, eu percebo que a mata nativa e exótica, ela ficou bem classificada. Dar um zoom to layer e olhar essa outra região aqui mais no alto. Fazer uma relação aqui também com a água. Também ficou muito bem mapeada. Todo amarelo, esverdeado, está com cor de agricultura. Vamos olhar as cores magentas. A princípio também estão bem mapeadas. Pastagem um pouquinho misturada. Então a gente vai fazer o nosso filtro em termos de qualidade. E qualquer coisa nós precisamos refazer essa amostragem, né? Principalmente a amostragem da classe de uso que ficou com uma qualidade ruim. Vamos ver aqui mais umas opções de cores. Vou pegar esse exemplo aqui. Então, dessa mata exótica, ó, reparem, muito bem mapeada aqui, muito bem mapeada aqui. Vamos ver essa outra área aqui, um pouco misturada, mas em geral, como é um teste, ficou com uma boa qualidade. Vou fechar aqui as amostras, por entender então que ficou aceitável o nosso resultado. Então aqui, qual é o próximo caminho? Eu vou agora cortar a bacia. Então aqui na opção Search, eu vou usar de novo o comando Clip. Vou inserir então um mapa de uso, o uso TIFF. Vou marcar a bacia hidrográfica do rio Guaporé como limite.
Vou marcar agora para usar a geometria e vou colocar então uso do solo Bacia Guaporé. Vou dar um salvar. Não pode ser um nome tão grande. Então vamos chamar ele de uso do solo. E vou dar um OK. Quando dá isso assim, que ele não roda o clipe, é porque faltou fazer a inclusão do comando da extensão .tif. Eu vou repetir as operações e ele já fez o corte aí na sequência. Então eu vou remover esse arquivo aqui. Eu vou limpar as amostras e vou colocar mais uma vez no nome, chama de uso do solo. E vou mudar as cores, mais uma vez como a gente fez antes. Colocando cores respectivas ao tipo de uso que elas representam. 3 é pastagem, então vou colocar algum padrão de laranja. O 4 vou colocar para agricultura um tom bastante claro, deixar mais suave a bacia. O 5 representa solo exposto. E essa cor aí também, ela ficou meio apagada aqui, então eu vou deixar ela um pouco mais destacada. E o 6 representa então a cor de água, onde eu vou colocar uma cor azulada. E se eu ligar aí na drenagem em cima, ele já fortalece mais também a informação da drenagem em termos qualitativos, que eu vou deixar ela por enquanto então desligada. Aqui falta renomear os arquivos, floresta nativa, o 2, floresta exótica, o 3, pastagens permanentes, deveria ser automática essa legenda, agricultura, o 5, solo exposto, e o 6 representa então a classe de água. Sobre o uso do solo, vamos salvar o nosso projeto. Sobre o uso do solo, abro a tabela de atributos, dá um zoom to layer, e aqui eu vou pedir que vocês façam agora o cálculo de área e o percentual da bacia. Então ele traz na classe 0, ela representa o valor 1, que representa então a área de floresta nativa. O 2 representa, né, a mata exótica e as demais de uma forma consecutiva. Vou desmarcar aqui na opção Clear Selection, ele desmarca as informações. Então no triângulo preto, adicione um campo chamado área. Vou colocar underline km de quilômetros quadrados. Acho que não puxa o 2. Do tipo doble e confirme. Incluo mais um campo, add field, do tipo percentual. Do tipo doble também. E confirme. Logo depois, a gente vai a gente marca a coluna da área, botão direito, Field Calculator. Yes. E aqui a gente vai estar usando uma operação onde nós marcamos, né, a área em quilômetros quadrados, e aqui a gente vai criar uma expressão, ou seja, que o número de pixels, que é a coluna count, ela vai ser multiplicada pelo tamanho de um pixel. Né? Um pixel, lembrando, é 30 por 30, ou seja, 900 metros quadrados. Isso vai dar, se eu resolver o cálculo,
vai dar a resposta em metros quadrados. Então, eu vou refazer aqui a equação dividindo por 1000 e dividindo mais uma vez por 1000. Que aí sim vai dar a resposta, a conversão de metros quadrados para quilômetros quadrados. E se eu for aqui na opção área em quilômetros quadrados em estatísticas, ele vai me dar aqui a soma da área da minha bacia, que apresenta então 2490.27 quilômetros quadrados. Eu vou copiar esse valor aqui da soma da área, porque aqui eu vou implementar agora o cálculo percentual da minha bacia. Então eu vou de novo em Field Calculator, yes, eu vou alterar essa equação aqui. Então, como é que eu vou calcular o percentual? É a área em quilômetros quadrados, dividido pela área total da bacia, que é essa área aqui, vezes 100%. Eu executo, ele vai calcular para a bacia, né, qual é a área percentual num valor de 0 até 100. Então, se eu for em percentual, botão direito, na opção Propriedades, Properties, na opção Numérica, eu vou reduzir as casas significativas para 2 casas. Ok? E ok. Aplicar e ok. E eu vou ter, né, uma abreviação do percentual de cada classe de uso. Então aqui revela, né, que a classe de uso, até eu posso renomeá-la aqui também. Eu tenho que entrar na opção do editor, Start Editing, e aqui eu marco então o uso do solo. Confirmo, e é que eu posso estar alterando os nomes, se eu não me engano, aqui dentro. Vamos ver se ele permite fazer a edição. Ele não permite fazer a edição da tabela. Mas eu poderia incluir mais um campo aqui. Deixa eu só fechar aqui a edição. Stop Editing. Eu vou incluir mais um campo chamado nome, ou uso, melhor dizendo, do tipo textual. Posso manter, acho que 50 vai estar adequado. E o uso vai ser vamos ver se ele permite fazer a edição. Vamos ver se ele permite. Start Editing, uso do solo. E aí, posso colocar a mesma coisa. Floresta nativa, floresta exótica, pastagens permanentes, agricultura, solo exposto e a classe de água, né? E respectivamente com seu percentual. Vou no editor, Stop Editing, e eu salvo os ajustes na minha tabela de atributos. E eu posso compor no meu trabalho, no meu relatório técnico, no meu artigo, né, as informações numa tabela, né, contendo a classe de uso, a área absoluta e a área percentual. Que ele só perdeu o cálculo que eu vou refazer. Propriedades, numérico, 2 casas depois da vírgula. E aqui, em termos de área absoluta, eu vou fazer a mesma coisa. 2 casas depois da vírgula, que é o padrão em termos de valores numéricos. Então, dessa forma aqui, eu finalizo essa videoaula, então mostrando que nós baixamos a imagem Landsat, nós projetamos ela para o hemisfério sul, fizemos um recorte retangular da bacia, coletamos um conjunto de amostras sobre a imagem e obtivemos 6 classes de uso que foram expressos dessa forma aqui. E nós calculamos, utilizando a tabela de atributos, a área absoluta em quilômetros quadrados, em percentual
e colocamos uma legenda para ela. Então faltaria ainda uma outra videoaula mostrando como compor para esse produto aqui um layout para a imagem de satélite e também para o mapa de uso do solo, que vai ser então alvo de uma outra videoaula que vai ser gravada na sequência.